Testemunhos Seletos, Volume 1, Capítulo 6. A esposa do pastor. Vi as esposas dos pastores. Algumas delas não são de nenhum auxílio para os maridos, e todavia professam a terceira mensagem angélica. Pensam mais em atender a seus próprios desejos e prazeres do que à vontade de Deus, ou em como podem suster erguidas as mãos do esposo mediante suas fiéis orações e sua cuidadosa maneira de viver. Vi que algumas delas tomam uma direção tão voluntariosa e egoísta que Satanás as torna instrumentos seus e trabalha por meio delas a fim de destruir a influência e utilidade dos maridos. Sentem-se na liberdade de queixar-se e murmurar caso sejam levadas a qualquer situação precária. Esquecem-se dos sofrimentos dos antigos cristãos por amor da verdade e pensam que devem ter seus desejos satisfeitos e seguir a própria vontade. Esquecem o sofrimento de Jesus, seu mestre. Esquecem um homem de dores experimentado nos trabalhos, aquele que não tinha onde reclinar a cabeça. Não se importam de lembrar aquela santa fronte ferida por uma coroa de espinhos. Esquecem-no a ele que, levando sua própria cruz ao Calvário, desfaleceu ao peso dela. Não estava sobre ele apenas o peso da cruz de madeira, mas o pesado fardo dos pecados do mundo. Esquecem os cravos cruéis enterrados nas tenras mãos e pés e seu angustioso brado ao expirar. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46 e Marcos 15:34. Depois de todo esse sofrimento suportado por elas, sentem forte indisposição de sofrer por amor de Cristo. Essas pessoas, estão enganando a si mesmas. Não têm parte nem sorte na causa. Possuem a verdade, mas a verdade não as possui. Quando a verdade, a solene e importante verdade delas se apoderar, há de morrer o próprio eu. Então a linguagem não será: eu irei para lá, não ficarei aqui. Mas a sincera indagação será: onde quer o Senhor que eu esteja? Onde o glorificarei melhor e onde serão mais benéficos os nossos labores conjugados? Sua vontade será absorvida na vontade de Deus. O espírito obstinado e a falta de consagração manifestados por algumas esposas de pastores atravessar-se-á no caminho dos pecadores. O sangue de almas estará em suas vestes. Alguns dos pastores têm dado vigoroso testemunho com relação ao dever e aos erros da igreja, mas isso não tem o efeito visado, pois suas próprias companheiras precisam de todo o incisivo testemunho dado, e a reprovação recaía sobre elas com grande peso. Eles deixaram que as companheiras os afetassem e puxassem para baixo, incutindo-lhes no espírito preconceitos, e ficam perdidas a sua utilidade e influência, sentem-se desanimados e abatidos e não compreendem a verdadeira origem do mal. Este se encontra bem perto. As esposas como coobreiras. Essas irmãs se acham intimamente relacionadas com a obra de Deus, se ele chamou os maridos para pregarem a verdade presente. Estes servos, caso sejam realmente chamados por Deus, sentirão a importância da verdade. Encontram-se entre os vivos e os mortos e devem velar pelas almas como quem delas deva dar contas. Solene é sua vocação, e suas companheiras podem ser-lhes uma grande bênção ou uma grande maldição. Elas os podem animar quando desalentados, confortar quando deprimidos e estimulá-los a olhar para cima e a confiar plenamente em Deus quando lhes desfalece a fé. Ou podem tomar a direção contrária, olhar ao lado sombrio, pensar que lhes cabe um tempo de provas, sem exercitar nenhuma fé em Deus, falar de suas provações e incredulidade aos companheiros, condescender com um espírito de queixa e murmuração, e serem-lhes um peso morto e mesmo uma maldição. Vi que a esposa do pastor deve ajudar o marido em seus labores e ser exata e cuidadosa quanto à influência que exerce, pois é observada e espera-se mais dela do que das outras. Seu vestuário deve ser um exemplo. Sua vida e conversação também devem ser exemplares, exalando um cheiro de vida e não de morte. Vi que deve assumir a atitude humilde, mansa e todavia exaltada, não se dando a conversações que não tendam a dirigir a mente para o céu. A grande questão deve ser:
Como posso salvar minha própria alma e ser instrumento para salvar a outros? Vi que neste assunto não é aceitável a Deus uma obra de coração dividido. Ele quer todo o coração e o interesse todo, do contrário, nada. A influência da esposa ou fala decidida inequivocamente em favor da verdade ou contra ela. Ou ela ajunta com Jesus ou espalha. A esposa não santificada é a maior maldição que um pastor possa ter. Os servos de Deus que têm sido e são ainda bastante infelizes para terem em casa essa má influência, devem dobrar de orações e vigilância, assumir atitude firme e decidida e não permitir que essa treva os empurre para baixo. Devem apegar-se mais a Deus, ser firmes e resolutos, governar bem a própria casa e viver de maneira a receber a aprovação de Deus e o vigilante cuidado dos anjos. Mas se cederem aos desejos das não santificadas companheiras, estará sobre sua habitação o desagrado de Deus. A arca de Deus não pode permanecer na casa, pois eles condescendem com seus erros e os apoiam. Nosso Deus é um Deus zeloso. Terrível coisa é brincar com ele. Antigamente, Acã cobiçou uma barra de ouro e uma capa babilônica, e as escondeu, e todo Israel sofreu. Foram repelidos pelos inimigos. E quando Josué indagou a causa, o Senhor disse: Levanta-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Anátema há no meio de ti, Israel. Diante dos teus inimigos não poderá suster-se, até que tires o anátema do meio de vós. Josué 7:13. Acã pecara, e Deus o destruiu a ele e toda a sua família com tudo quanto possuíam e tirou a maldição de Israel. Vi que o Israel de Deus deve erguer-se e renovar suas forças em Deus mediante a renovação e observância de seu concerto com Ele. A cobiça, o egoísmo, o amor do dinheiro e o amor do mundo permeiam todas as fileiras dos observadores do sábado. Estes males estão destruindo o espírito de sacrifício entre o povo de Deus. Os que têm no coração essa cobiça, dela não se apercebem. Ela se apoderou deles imperceptivelmente, a menos que seja desarraigada, sua destruição será tão certa quanto a de Acã. Muitos têm tirado o sacrifício de sobre o altar de Deus. Amam o mundo, amam-lhe o lucro e o aumento, e caso não haja neles inteira mudança, perecerão com o mundo. Deus lhes tem confiado meios. Estes não lhes pertencem, mas o Senhor os fez mordomos seus. E por isto eles chamam seus a esses recursos e os acumulam. Mas, ó, quão depressa ao ser removida a mão de Deus, tudo é arrebatado em um momento. É preciso haver sacrifício para Deus, a negação do próprio eu por amor da verdade. Oh, como é frágil o homem, como é débil o seu braço. Vi que em breve será abatida a altivez humana, humilhado o seu orgulho. Reis e nobres, ricos e pobres, curvar-se-ão igualmente, e as consumidoras pragas de Deus cairão sobre eles.